Agora vamos lá, vamos conversar sobre mobilização para que as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas possam ter pleno acesso aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, da Fundeb, em toda a educação básica, infantil, fundamental e médio. Para isso, eu convido o Bispo Auxiliar de São Paulo e Vigário Episcopal para a Educação e a Universidade, Dom Carlos Lema Garcia. Seja muito bem-vindo, sua bênção. Boa tarde. Muito obrigada. É muito grande estar aqui com você. Né? A honra é nossa. Eu vou lhe convidar para sentar aqui. Sim. E eu sento nesta cadeira para a gente conversar um pouquinho sobre esse trabalho tão importante, né? A gente hoje está, inclusive, num dia muito especial, com a inauguração do nosso Rede Vida Educação, e poder falar de educação e saber o quanto vocês têm trabalhado para que essa educação tenha qualidade é gratificante demais. Sim. Então, esse tema que você anunciou agora é interessante porque agora, recentemente, houve no Congresso Nacional uma mobilização para aprovar o Fundeb, que são recursos federais destinados à educação básica. Né? E é uma coisa que talvez não seja do conhecimento do público em geral. A Constituição brasileira prevê que recursos federais sejam destinados a escolas, além das escolas públicas, escolas comunitárias, filantrópicas e religiosas, de ensino básico. O ensino básico abrange desde a educação infantil, ensino fundamental e médio. Mas não basta somente que essa aprovação tenha sido feita, que já foi um grande ganho, né? Aumentou o percentual de destinação desses recursos nos próximos anos, né? que atualmente está em 10%, vai chegar a 26%. Mas também existe agora, por isso que eu vim aqui falar com vocês, porque existe a necessidade de regulamentar esta PEC que foi aprovada no Congresso com uma lei federal. E essa lei, atualmente, ela apenas prevê a destinação dessas verbas para escolas de educação infantil, até 0 a 5 anos. O que nós estamos pleiteando é que essa destinação seja para todos os segmentos da educação básica, né? Ou seja, de 0 a 17 anos. Né? Então, está havendo uma mobilização no Congresso Nacional, deputados e senadores de diversos partidos, de diversas linhas, né, em benefício dessas escolas. Né? Agora, se você me perguntar, o que são essas escolas comunitárias? São escolas formadas pelas famílias. Né? Claro, existem escolas que a gente conhece, por exemplo, como são as escolas confessionais. Elas são escolas que têm uma destinação a uma determinada religião, né? Não só as católicas, né? Existem escolas adventistas, escolas batistas, escolas, né, presbiterianas, etc. São escolas filantrópicas, né? Ou seja, sem fins lucrativos, mas escolas que dão aos filhos a educação que os pais escolheram. Né? O que acontece no momento? Uma família cujos filhos estudam na escola pública e os pais gostariam de que eles recebessem uma educação de acordo com os seus valores, a sua religião, os seus valores de família, etc. E se eles não têm condições de pagar uma escola particular, eles estão discriminados. Né? Então, a possibilidade de usar esses recursos federais vai permitir que se criem ou se ampliem escolas, pequenas escolas, formadas pelos pais, para dar a educação que eles pretendem dar aos seus próprios filhos. Né? Isso se estende, por exemplo, a outros tipos de escolas, como escolas indígenas, né? Escolas em lugares muito afastados, na região, por exemplo, amazônica, né? Escolas nas grandes periferias, né? Escolas de pequenas comunidades também. Existem, no Brasil, existem muitas dessas novas comunidades católicas. Eles gostariam também de formar escolas. Então, graças a esta possibilidade, se ela for implementada, esta possibilidade será efetivada. Né? Perfeito. De que forma a população pode contribuir para que isso aconteça? Eu penso sempre que a gente precisa entender qual é o nosso papel na sociedade. A gente tem alguma força nessa história? O que interessa é primeiro saber que existe essa possibilidade,
as famílias falarem disso nas próprias escolas, se são pequenas escolas, né? Também fomentar isso, olha, existe essa possibilidade, vamos conseguir essas verbas federais, vamos fazer um convênio, né? Para que a nossa escola receba essas verbas, né? Sendo escolas desse tipo, comunitárias, né? Também pode ajudar se a pessoa tem contato com políticos, né? Especialmente, é uma lei federal, então especialmente deputados federais ou senadores, essas leis vão ser aprovadas lá. Então, eu diria, fomentar na base, olha, vamos encontrar esse caminho de conseguir verbas para ajudar nossas escolas, né? Vamos também mobilizar a opinião pública, né? O fato de estarmos aqui, o seu programa, falando disso também é uma forma de a gente criar essa possibilidade de que as pessoas conheçam e as pessoas também pleiteiem esse direito. Porque normalmente os brasileiros, eu não sei os outros países, mas os brasileiros não conhecem os seus direitos, né? E esse, por exemplo, é um que quase ninguém ouviu falar e que a gente precisa entender para poder, como a gente acabou de ouvir, pleitear. Porque é muito interessante, porque esta possibilidade já está na Constituição brasileira desde 88, que verbas federais podem ser destinadas a escolas comunitárias, filantrópicas e religiosas. Esse é o texto da Constituição. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma espécie de Constituição para a Educação, também prevê a mesma coisa. Então, é preciso que essa lei, que regulamente isso, faça com que seja de fato possível, né? É preciso definir quais são as instituições, quais são as condições que a instituição tem que ter para conseguir isso, né? E dessa forma melhora-se a instituição, aumenta-se o número de vagas, melhora a educação como um todo. E o interesse que tem que ser o interesse é dos pais, né? A gente tem que sempre lembrar isso. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos próprios filhos, né? E os pais têm que conseguir que os seus filhos tenham as escolas e os ensinamentos que eles querem dar. A escola é uma extensão da família, né? A família tem que estar mais presente na escola, né? A família é o primeiro interessado no nível de ensino, no aproveitamento, né? Nos conteúdos. Então, também esta possibilidade, não só da questão financeira, mas é para lembrar, olha, os pais têm que ser protagonistas, os pais têm que acompanhar a situação das suas escolas. Agora, nessa fase de pandemia, os pais estão muito próximos dessa realidade, até porque eles viraram os professores, os mestres de seus filhos, né? Então, a pandemia que trouxe tanta dor, a gente sabe, mas trouxe também algumas possibilidades e algumas coisas que a gente nem imaginava antes, como esse caso, né? Exatamente. Os pais estão mais perto. Exatamente. Hoje em dia, os pais sabem o que os filhos aprendem nas aulas, né? Sabem quais são os conteúdos que eles estão sendo apresentados, né? Os pais conhecem os professores, como é que os professores falam, isso é muito interessante. E é interessante porque isso modifica, inclusive, a comunicação entre pais e filhos, né? Que estava muito estagnada antes da pandemia, porque, principalmente com os jovens, os adolescentes, cada um no seu quarto, cada um com o seu celular, cada um olhando para si, não é? E agora, Exatamente. eu acho que tem assunto em casa. Os pais estão tendo a possibilidade de acompanhar os estudos dos filhos, e os filhos também, para os pais que trabalham em home office, saberem qual é o empenho, quais são as responsabilidades que seus pais têm no trabalho. Ou seja, interessante. É um resultado surpreendente que a pandemia trouxe, mas fez com que cada membro da família participasse também da vida dos outros. Eu acho que, de certa maneira, isso é um benefício para consolidar mais a família, não é? Com certeza. Bom, eu vou te pedir, eu tenho que dar um recadinho, mas eu vou pedir para que o senhor fique, para a gente ter uma palavra final, uma bênção final, agradecendo a sua presença, tá bom, Dom Carlos? Perfeito, então combinado. eu volto aqui em 2 minutos. Você fica comigo, porque a gente ainda tem muitas coisas preparadas para você. Sempre pensando no melhor, né? Naquilo que você espera, aprender aqui para deixar a vida mais gostosa. Queria que o senhor fizesse uma benção final, agradecendo a presença e lembrando aí para a turma que o trabalho está incansável, que todos têm direito e precisam correr atrás dele. Sim, olha, eu gostaria de agradecer primeiro o convite de estar aqui com você, Cláudia, no seu programa Vida Melhor.
nós desejamos que, de fato, a nossa vida seja cada vez melhor. Ninguém pensa outra coisa, né? Ser melhor na saúde, melhor na disposição pessoal, né? Melhor também interiormente. Nós sabemos que, além de colocarmos todos os meios para cuidar da nossa saúde, nós temos que estar de bem com Deus, né? Então, eu gostaria de dar a cada um de vocês hoje uma bênção especial. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que Deus os acompanhe. Muito obrigada. Até amanhã, gente.